esse início de trabalho. Eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe tem muita importância, então a gente vai trabalhando e cada um vai ficando mais importante ainda. A importância que a gente tem que observar é como a gente está irradiando, qual o procedimento que a gente tem que continuar irradiando. Essa é a importância. Porque quando a gente era criança, a gente lembra assim de um conhecido do pai, um irmão da mãe, que vinha na nossa moradia e o jeito que ele fazia, todos ficavam felizes quando ele vinha. Então o que ele fazia? A importância que ele dava a ele. E essa importância irradiava. E muitas vezes não estava relacionado a financeiro, estava relacionado ao tipo da pessoa, ao jeito que ele fazia. Então esse jeito a gente precisa de continuar desenvolver, continuar fazendo, para nos tornarmos importantes. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Espírito de Casta, Sistema Social. Então, cada pessoa pode observar assim que isso existe em todos os países e em todos os povos. Só que através dos milênios foi acontecendo assim. As pessoas foi perdendo a qualidade interna e foi fazendo a referência na vida de matéria grosseira. Então foi fazendo a seleção assim. Mas espírito de casta, sistema social, nós vemos assim que existe diferença entre uma pessoa e outra. Mas nesse sistema, cada um teria que andar um ao lado do outro. Porque nós sabemos assim que é uma engrenagem, é uma importância. É na moradia. Todas as pessoas daquela moradia têm muita importância. Então, essa importância a gente tem que lembrar que existe dentro de nós. Então, tem muitas coisas importantes assim, que fala assim, que diante de Deus somos todos iguais. Diante de Deus quer dizer assim, nos degraus do trono de Deus somos iguais, porque tivemos que deixar para trás todas as nossas mazelas. Para nos encontrarmos lá, tínhamos que ter tirado as mazelas, nos tornarmos evoluídos. Então, não tem importância o que a pessoa fez na Terra, ou sacerdote, ou papa, ou comerciante, ou empresário, ou funcionário, diante de Deus é um espírito humano. Como ele se encontra lá, é porque todos se encontram lá, já tiveram que ter evoluído. Tiveram que limpar todas as suas vestes, todo o caminho anterior que caminharam. Então, nós temos que lembrarmos assim, que não é na referência da vida de matéria grosseira que nós nos encontramos. É quando largamos o corpo de matéria grosseira e que nos encontramos numa condição de evoluídos. É bem importante a pessoa fazer essa diferença. E tem que lembrar que quem tu és. Então, não é o que a pessoa foi, como a pessoa trabalhou, como ela viveu, como dono de casa, é quem tu és, é como a pessoa é, como ela compreendeu os ensinos, qual o procedimento que ela está tendo na sua vida diária, como ela é, se ela encontra-se segura. Isso fica bem fácil assim da gente perguntar para uma ou outra pessoa, independente da idade da pessoa. E a gente faz a pergunta assim, se ela está preparada para largar o corpo de matéria grosseira. Dificilmente uma pessoa fala que se encontra preparado. Sempre tem alguma coisa para arrumar. E nós sabemos assim que essa preparação teria que nos encontrarmos já de imediato. Então toda a nossa vida teria que se encontrar no presente. Então não teríamos que ter pendências e não teríamos que ter possíveis realizações que nos traria uma pendência. Então essa naturalidade na nossa vida é que nós tínhamos que ter, essa confiança. Cada pessoa tem que lembrar assim que um processo de evoluir é a vida toda, não é mais ou menos. A gente vai observando assim os pássaros. Dificilmente um pássaro utiliza um ninho anterior, a não ser determinados tipos de pássaros que fazem esse trabalho de aproveitar o ninho do outro pássaro. Mas normalmente eles fazem um novo ninho. Então nós, na nossa vida diária, nós temos que lembrarmos que na criação tudo é movimento e que a pessoa, para continuar evoluindo, ela tem que continuar tendo um movimento e ela tem que esforçar-se para ficar impregnada daquilo que ela faz.
E ela tem que entrar naquela condição assim, de ela ter o norte dela, a perspectiva dela. Então, algumas mulheres têm a perspectiva nos filhos. Então, ela acha assim que a perspectiva tem que ser os filhos. Aquele pai acha que a perspectiva é os filhos. E os filhos não serão ninguém nunca na vida, porque eles não têm perspectiva, porque a perspectiva encontra-se com os pais de possibilitar tudo o que eles precisam. E aqueles pais tinham que lembrar assim, que eles ficaram qualificados para a vida de matéria grosseira, de sobrevivência, porque eles fizeram um movimento. Quer dizer, se eles tivessem o amor que anda junto com a justiça e com a pureza, eles possibilitariam que os filhos fizessem também os movimentos. Essa simplicidade assim que a vida apresenta. Então, a condição de cada um conhecer o terceiro mandamento, que é o dia do Senhor, e fazer uma reflexão de como ele se encontra caminhando. Então, se ele se encontra caminhando de acordo e possibilitando que os outros caminhem também, então ele se encontra preparado para toda a época que o vier chamar. Não precisa de envelhecer, não precisa de adoecer. Então, a pessoa tem que lembrar assim, encontrar-se preparado, porque nós sabemos que cada um de nós tem que ter um tempo e cada um de nós tem que conhecer os ensinos. Então, as referências que são feitas diante de Deus, somos todos iguais, a pessoa tem que lembrar que ela é igual ao outro que também evoluiu na criação e que tirou todas as pendências, todos os pendores que existiam e agora nos degraus do trono ele se encontra como um espírito humano. Então, diante do Criador, nos degraus do trono, então todos os espíritos humanos são iguais, mas antes tiveram que fazer esse trabalho. Então, não é na nossa vida diária assim que a pessoa precisa de fazer esta referência, então achando assim, essa referência está certa. Devido ao fato das leis do Criador, as pessoas não entenderem, então surgem medo, e com o medo surgem o ódio, surge a violência. Então, quando a pessoa conhece as leis do Criador, ela se encontra segura, e ela não tem medo, e ela também não tem ódio. Então, é muito importante a pessoa lembrar assim que o ódio surgiu do medo. Então, a pessoa tem que lembrar que ela não pode ter medo. Para ela não ter medo, a confiança que ela tem que ter é nos ensinos. E lembrando assim que normalmente a pessoa tem medo é da matéria fina, a influência que ela recebe na matéria fina. Fica bem fácil assim da gente ir observando na moradia. A pessoa fez todo o sistema de segurança necessário e dentro da moradia ela ainda se encontra com medo. Então o medo é não conhecer os ensinos. E a gente vai observando que quando estuda o livro na luz da verdade, a pessoa vai tirando esses medos, vai tirando a insegurança, o ódio, que é uma coisa que não pode existir. Então, quando a pessoa tem a segurança, ela também não tem raiva. Fica bem fácil assim. Um profissional que trabalha com determinado instrumento, ele tem o conhecimento do funcionamento daquele instrumento. Ele conhece todas as fases que aquela máquina, aquele instrumento tem. Então, quando tem que fazer a manutenção, ele se encontra seguro. Então, aquele que não se encontra seguro, que não tem o conhecimento necessário e que não se encontra fisicamente alimentado, porque ele não se encontra capacitado, porque para fazer a manutenção num determinado instrumento, tem instrumentos muito grandes, máquinas muito grandes, precisa também de uma condição física, não é mais ou menos, necessita de uma condição física. E a pessoa descuidou, devido ao fato do trabalho apresentar-se com necessidade de força física também, a pessoa começa a ficar irritada. Mas a irritação também é uma coisa muito séria, porque a pessoa, quando irrita, ela cria uma barreira entre ela e o seu guia. Então, e existe uma expressão muito séria assim, que a pessoa fala que ficou cega. E fica mesmo, porque se ela cria uma barreira entre ela e a luz, então vai permitir que receber influências que não se referem à luz. Então a pessoa fica mesmo sem lucidez. Então o cego aí quer dizer que diminuiu a lucidez, diminuiu a percepção.
e a pessoa não ficou ciente dos seus atos. Espírito de casta, sistema social. Então a pessoa tem que lembrar assim que o sistema social, o espírito de casta sempre existiu. E hoje fica bem fácil assim de cada um ir fazendo a referência de como ele se encontra, qual é o nível dele. E o nível, a pessoa tem que lembrar que é nível interno. É o jeito que a pessoa é, a capacidade que a pessoa tem de irradiar, da segurança, da determinação. Na vida externa, a pessoa pode ter muitas referências, como muito qualificada, mas quando larga o corpo de matéria grosseira é que a pessoa vai para o nível dela. Então a pessoa tem que lembrar que isso é muito sério assim para todos nós. Descuidamos, nós vamos ter que colher aquilo que nós fizemos. E se foi pelo descuido, a colheita é muito ruim. Nós sabemos assim que quanto mais recurso financeiro uma pessoa tem, mais ela é responsável perante os seus semelhantes e perante o Criador. Porque se ela tem, ela entrou naquela condição de qualificada para ter. Se ela usa mal, vai faltar e ela é responsabilizada. Porque nós não precisaríamos de querer nada, porque o que nós precisamos é para a manutenção do nosso corpo físico. E se nós tivéssemos um conhecimento de alimento, e aqueles que têm confirmam assim que os melhores alimentos são os mais baratos. Então a pessoa ficaria qualificada com o seu corpo de matéria grosseira e a manutenção desse corpo não é dispendiosa. Se a pessoa trabalha um pouco, se ela apresenta um pouco de boa vontade, então aquela referência que apresenta nos ensinos que falam assim, comerás o pão com o suor do teu rosto. Então, esse norteamento com o conhecimento dos ensinos é uma bênção para todos nós, porque nós teremos a capacidade de manter o nosso corpo alimentado, nutrido, fortalecido e com os alimentos mais qualificados e que são mais baratos. Então, a lucidez é que nos possibilita ir fazendo o discernimento. Então, o conhecimento que uma pessoa tem que ter é dos ensinos, é estudando o livro Na Luz da Verdade e a responsabilidade que ela tem com ela e com os outros. Porque uma responsabilidade é de todas as maneiras, porque o nível da pessoa está como ela está apresentando. E a apresentação de uma pessoa não é somente nas vestes, porque nós também irradiamos. E a irradiação nós sabemos assim que é verdadeira. Nós podemos perceber pelos animais. O animal aproxima daquele que tem uma irradiação boa. Então, essa condição bem importante assim, essa naturalidade que cada um tem que ter, e essa confiança nos ensinos, e a mudança de uma pessoa não é somente numa parte da vida dela, é a vida toda. Porque observando assim, o nosso corpo assemelha ao corpo dos animais. E esse corpo, os animais fazem a manutenção dele a vida toda. E nós tínhamos que estar fazendo esse trabalho também. Porque quando uma pessoa movimenta, ela também auxilia na parte interna do seu corpo. Então esse movimento faz com que todas as partes internas movimentem e ela fica qualificada o tempo todo. Espírito de casta, sistema social. Cada pessoa tem que fazer um trabalho com ela mesma, de ir observando que o sistema social existe e que existe também na vida interna, e que as referências que nos trazem de que a pessoa é aquilo que ela plantou, isso é verdadeiro, porque quando uma pessoa apresenta-se de uma maneira que ela tem que conviver com os outros que ela não sente bem naquele convívio, então ela tende a adoecer. Então tem assim, conviver numa empresa que a pessoa tem muita dificuldade no relacionamento ou nas funções que aquela empresa exige, ou num relacionamento de marido e mulher,
Então, se forçou esta condição, a pessoa tende a adoecer. A gente observa assim. Uma planta, ela se encontra numa determinada localidade. Tira aquela planta e põe em outra localidade. Naquela localidade que foi levada aquela planta, faltam as qualidades que existiam no solo anterior. Aquela planta tende a morrer. Falta propriedade. Não tem como aquela planta sobreviver por não ter as propriedades que ela necessita. Então nós somos assim também. Se nós vamos para um lugar e que nós temos que ceder, justamente pela dificuldade do relacionamento, pela dificuldade do trabalho, a pessoa tende a adoecer. Então, eu explico assim que é bem importante que a pessoa tem que ter uma confiança nos ensinos, conhecer os ensinos e não aceitar aquela limitação que está sendo imposta. Tanto no relacionamento afetivo como no ambiente de trabalho, isso é físico. Então nós temos que ter uma condição de ter um norte dentro de nós. E esse norte tem que ser individual, tem que ser o nosso propósito. Porque quando a pessoa não tem o propósito, a gente observa no partido político. Então eles dão as mãos e no dia anterior eram inimigos. No dia seguinte, os seus chefes fizeram um acordo e eles dão as mãos. Então, o propósito que aquele partido tinha antes de levar naquela direção aquilo que eles propuseram para que eles fossem eleitos. E depois eles associam um com o outro. Então, não tem norte. Nós temos que ter norte na vida. Nós temos que ter aquela condição muito importante de saber que o norte é meu. Nas pequenas coisas a gente vai vendo assim, um pai que tem filhos e ele acha assim que uma propriedade rural vai fazer bem para a formação daqueles filhos. Então ele compra aquela propriedade e ele vai um tempo para aquela propriedade. Quando os filhos crescem um pouco, os filhos não vão mais. Outro pai compra uma propriedade no mar, nas beiradas do mar, na região do mar. Então, os filhos vão. Quando os filhos crescem, os filhos não vão mais. Quer dizer que o propósito daquele pai era para os filhos. Mas quando o pai tem o propósito para ele compra aquela propriedade rural porque ele acha que vai ser muito bom para a vida dele, porque ele quer ter um local para ele ir. Então, os filhos vão depois que crescem. Mas o pai fez aquilo para ele. O propósito era dele. O norte era dele. Aquele outro pai comprou a propriedade na beirada do mar. Ele vai, e quando os filhos crescem, continuam indo. Porque aquele pai teve o propósito dele. Então, na nossa vida diária, no nosso relacionamento, o propósito tem que ser individual. Isso é físico. Então, para a pessoa manter-se com o seu espírito de casta, com o seu sistema social, ela tem que lembrar do grau em que ela se encontra. Então, ela tem que viver no grau, no nível dela. E ela tem que ir observando assim que ela não pode ser diminuída se ela pertence a uma outra casta social. E nós temos que lembrarmos que não tem diferença entre um e outro perante o Criador. Isso fica fácil assim da gente entender os ensinos. Quer dizer que como nós caminhamos na matéria grosseira, não tem importância como caminhamos. Como empresário, como empregador, como funcionário, não tem importância a função. Porque diante de Deus, todos nós que se encontrarem nos degraus do trono, temos que ter tido aquela condição muito importante de ter limpo as nossas vestes. As nossas vestes, quer dizer, o nosso corpo de matéria fina, não encontra com nenhuma pendência. Então seremos iguais. Mas a pessoa precisa de lembrar que ela tem que fazer o trabalho toda a época da existência dela na matéria grosseira. Se ela descuida, se ela perde a saúde, ela perde a consideração. Isso fica bem fácil assim da gente observar nas famílias que o patriarca ou a matriarca adoeceu, vai perdendo a consideração. E em muitos casos não convivem mais com ele ou com ela, coloca-se num lugar em que aquela pessoa fica. Quer dizer, aquela pessoa perdeu a saúde
por descuido, por desinteresse, não conheceu as leis do Criador, teve outras prioridades, perdeu a consideração. Então, somos todos iguais, tem que lembrar assim que é a vida toda a pessoa trabalhando, não é um período. Espírito de casta, sistema social. Então, em todos os povos, sempre teve a diferença. Mas essa diferença, a pessoa tem que lembrar assim, que não é com os bens materiais, é como a pessoa está comportando com ela em relação aos ensinos. Como ela se encontra segura. Porque quando conhece os ensinos, a pessoa não tem medo. Ela não tem ódio, ela não tem raiva. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então a pessoa tem que lembrar assim, que aquele que não conhece os ensinos, ele tem medo, ele tem raiva, ele tem ódio. E a pessoa tem que lembrar que ela, para manter-se na vida, ela tem que ter o equilíbrio. E o equilíbrio é cuidando bem daquilo que é da responsabilidade dela. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando. Um filho, quando ele tem um propósito, ele só comunica que vai realizar aquele propósito em outra localidade ou em outras regiões. Então o que acontece? O propósito é sempre individual. Então, mas esse propósito tem que estar de acordo com a luz. Porque se a pessoa não tiver um propósito de acordo com a luz, para a vida dela vai ser muito trabalhoso depois. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade e ir observando como a pessoa é com ela e como ela está fazendo para conhecer os ensinos. E nós temos que lembrarmos assim, que os ensinos são todos os ensinos que foram instituídos pelos velhos profetas, pelo Filho de Deus, e que aquele que faltou um ensino, está faltando. Então, não tem um ensino que a pessoa pode deixar de lado. Então, todos os ensinos têm os dois lados. A gente observando, a gente vai confirmando o quarto mandamento. Então, no quarto mandamento tem honrar pai e mãe, mas tem lá que o pai e a mãe têm que fazer esforço para facilitar a vida do filho. Porque fica muito difícil honrar um pai que tem costumes que prejudicam a saúde. Fica muito difícil honrar uma mãe que está sempre dispersa com costumes e outras coisas. Então, nós temos o outro lado da responsabilidade. Então, conhecer todos os ensinos, esforçar-se para que a pessoa tenha que lembrar assim, que dentro, o nível é dentro. Então, aquele empresário que não esforçou-se para manter no nível e que depois ele descuida, ele fica igual. E independente da idade que ele venha a ter, a gente vai observando assim o comportamento das pessoas que apresentam muita idade. Então, teriam que ser uma referência para aqueles que estão antes. E a referência é uma coisa bem importante. Então, nós vamos sendo avaliados pelo nível em que nós temos, em que nós somos. E nesse nível está também conforme nós apresentamos. Conforme nós apresentamos com as nossas vestes. Isso é físico, isso é verdadeiro, não é mais ou menos. Então, toda época, a pessoa tem que ser muito cuidadosa com ela e temos que lembrarmos assim, que uma ave, quando está planando, ela tem que fazer os movimentos, ela tem que ir definindo como ela quer para ela mesma e ela tem que ir arrumando. Então essa sensibilidade que ela tem de ir arrumando-se, nós tínhamos que ter conosco também todo instante. E nós temos a capacidade de ter essa sensibilidade, que é o caso para algumas coisas nós usamos. Quando a pessoa está preparando um alimento, ela tem uma sensibilidade para ver o tanto certo de cada ingrediente. Quando ela está querendo auxiliar uma criança, então como a criança apresenta numa condição que a personalidade não manifesta e o adulto quer auxiliar aquela criança, então ele tem a capacidade de dar uma energia para aquela criança. Então essa capacidade nós temos. Qual é o procedimento que nós temos para usar para nós? Então a referência está sempre assim, do norte ser de acordo comigo. Então não é de acordo para o propósito dos meus conhecidos ou para o propósito dos meus filhos. O norte tem que ser de acordo com a minha existência. Então nós sabemos assim que o espírito de casta, sistema social, não é da matéria grosseira. Então houve uma degradação e a gente vai observando que realmente não é da matéria grosseira. Porque se fosse a referência de ter os bens materiais ou de ter os cargos, então ficaria bem fácil assim de analisar
que não é da matéria grosseira. É só fazer um trabalho atual, de verificando na sociedade em que nós moramos, a referência que nós temos daqueles que se encontram na condição de administradores da nossa sociedade. Então, toda época a pessoa tem que lembrar assim, que a vida é interior e o processo que ela está fazendo com ela, como ela tem que tornar-se melhor. E é muito importante assim, porque normalmente nós queremos que o Criador nos auxilie, mas dificilmente a gente faz alguma coisa que beneficia o nosso semelhante. Então a gente está sempre querendo ser auxiliado, mas dificilmente fazemos alguma coisa que o nosso semelhante receba um benefício. E é bem importante assim, porque muitas pessoas acham assim que o benefício é com coisas materiais. Pode ser com um sorriso, com uma nobreza, com uma delicadeza. Então, cada pessoa tem que lembrar assim, que para receber, a pessoa também tem que aprender a utilizar aquilo que ela recebe. Porque quando a pessoa faz um pedido, ela se encontra numa condição de dentro dela ter uma pureza, ter uma humildade. Então, para ela transformar essa condição que ela teve para receber na condição de doadora. Então, esse equilíbrio, cada um é que tem que fazer o esforço para tê-lo e para observando assim como ela se encontra alinhando-se na vida. Então, o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição de nos possibilitar a segurança. Com o conhecimento, a pessoa não tem medo, não tem ódio, ela tem a determinação. E ela vai observando assim que ela vai continuar segura na vida dela. Então, o ódio sempre surge daquela condição do medo. O medo é a falta do conhecimento. Com o conhecimento, a pessoa se encontra numa condição de poder apresentar-se como precisa de ser apresentado, com a segurança, com a coragem, com a determinação. Porque quando a pessoa tem a coragem, ela também tem a saúde. Então, ter a coragem possibilita a pessoa manter-se firme no posto que ela se encontra. Ter o conhecimento do livro Na Luz da Verdade vai possibilitando também que a pessoa passe a ter a responsabilidade. Porque para ter um conhecimento tem que ter uma responsabilidade. Para ser responsável, a pessoa tem que ser cuidadosa com ela a vida toda. A evolução é um processo interno. Espírito de casta, sistema social. É um processo interno que cada um tem que apresentar-se. Então, por ter uma condição de um cargo, não quer dizer que a pessoa se encontra dentro dela com a capacidade de ter evoluído. Porque o trabalho que é feito com o raciocínio não quer dizer que a pessoa apresenta qualificada. Qualificação é sempre quando a pessoa possibilita o seu espírito manifestar. E aquela pessoa que possibilita também executar um trabalho que vai apresentar uma segurança, uma determinação. Vai ficar sempre qualificada para a vida. Então, a nossa vida ela é bem simples assim. Para a pessoa continuar melhorando, ela tem que lembrar que é a vida toda. E que todos os animais, independente da vida deles, do período em que eles se encontram na vida, eles continuam fazendo movimento para continuar sobrevivendo. E o espírito humano tem que lembrar que o movimento possibilita a saúde. Todas as vezes que uma pessoa faz um movimento, ela é beneficiada, porque com o movimento da vida interna e a referência que nós temos de que somos todos iguais diante do trono do Criador. A pessoa tem que lembrar que somos todos iguais depois que caminhamos na matéria grosseira e que desfizemos de todos os pendores e pendência. Então, quando nos encontrarmos diante do trono do Criador, nos degraus do trono, seremos iguais.